Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Marcos e bem-vindos ao canal Cheiro de Gibi. O nosso assunto hoje é quadrinhos. Hoje eu vou falar para vocês sobre esta edição aqui. Olha aqui, Wildcats edição absoluta. Isso mesmo, esta edição absoluta, pessoal, ela surgiu recentemente, aí foi publicada recentemente pela Panini. É uma coletânea de HQs que foram publicadas ali no começo da década de 1990. Mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir para vocês se inscrevam no meu canal, deixem o seu like aí, antes que vocês se esqueçam, tudo bem? Isso vai me ajudar bastante. O que é uma edição absoluta? Uma edição absoluta é uma coletânea, um encadernado grande, olha aqui, bem grande mesmo, para vocês terem uma ideia. E este encadernado, ele reúne uma fase de personagens, né? Das histórias de um personagem ou de uma equipe de personagens. No caso aqui dos Wildcats, uma equipe de personagens, né? Aqui, este encadernado está reunindo as histórias que foram desenhadas e escritas por Jim Lee e Brandon Choi na década de 90, ok? E geralmente as edições absolutas, elas têm um acabamento melhor que as edições ônibus. Elas são um pouco maiores que as edições ônibus também, ok? É isso. Elas vêm aqui, no caso das edições brasileiras, elas vêm numa espécie de caixa aqui, como vocês vão poder ver aí estão vendo aí no vídeo, não é? Ok? É isso. Os Wildcats, eles surgem no começo da década de 90. E eles fazem parte de toda uma história de ruptura da Marvel Comics. Explicarei isso para vocês. No começo da década de 90, roteiristas, desenhistas insatisfeitos com as políticas da Marvel Comics, sobretudo por conta deles não atribuírem direitos autorais aos desenhistas, aos roteiristas, deles remunerarem pouco estes artistas ali envolvidos nas produções, insatisfeitos, um grupo de desenhistas e roteiristas acabaram por sair da Marvel Comics e criar a sua própria editora, a Image Comics. Dentre estes que saíram da Marvel Comics, estava ali o Jim Lee, o Todd McFarlane, o Mark Silvestre, o Erik Larsen, o Rob Liefeld. Jim Lee, por exemplo, fazia muito sucesso nos X-Men. Eu mesmo comecei a ler X-Men por conta da fase do Jim Lee e do Mark Silvestre. Jim Lee, o criador dos Wildcats, que eu mostrarei aqui para vocês, e o Mark Silvestre, criador do Cyberforce, por exemplo, de Darkness. Rob Liefeld, que eu li muito na década de 90, criador do Youngblood. O próprio Erik Larsen, que desenha o Homem-Aranha ali da década de 90, inclusive a Panini tem uma edição ônibus dele, ele criou The Savage Dragon. Então, o Todd McFarlane, eu não poderia esquecer, criou o personagem Spawn, que faz sucesso até hoje. Inclusive, recentemente, a Panini está republicando no Brasil, não é, as histórias do Spawn, não é, republicando tanto as histórias originais quanto a sequência de sua série. Então, esses desenhos criaram a sua própria editora e foi um boom, fizeram muito sucesso, não é, na época da década de 90, não é? Os Wildcats surgiram em 1992, chegou aqui no Brasil em meados da década de 90, né? Não chegou em 1992, demorou um pouco, mas para adolescentes da época como eu, isso foi assim um divisor de águas. De repente a gente começou a ver ali nas prateleiras HQs com um desenho diferenciado, com uma arte diferenciada, com cores diferenciadas, com propostas diferentes, além daquelas que já apresentavam as edições da Marvel e da DC, ok? O Jim Lee, ele é muito representativo, é um autor muito representativo desta época, assim como o próprio Todd McFarlane. Mas o Jim Lee, então, ele sempre se destacou muito na Marvel ali, né, desenhando sobretudo os X-Men. E aí ele cria um grupo, os Wildcats, uma equipe de seres superpoderosos aí também, não é tanto quanto os X-Men, que parece uma espécie de X-Men da Image, né? Os X-Men do Jim Lee. Né? Inclusive, nesta obra aqui em questão, há um crossover entre os X-Men e os Wildcats. Mas
qual foi o significado pessoal, né, de toda essa criação que houve ali na década de 90, de toda essa ruptura? E por que eu falo em ruptura? Uma, que esses desenhistas, artistas saíram da Marvel Comics. E outra, eles criaram toda uma espécie de montagem de HQs de forma diferenciada. Os enquadramentos, personagens pulando dos quadrinhos, dando-nos uma impressão de que realmente eles estavam saindo das páginas, dando-nos uma impressão de 3D, né? Perspectivas super malucas, páginas inteiras, páginas duplas, né, de personagens que ficavam enormes ali. Então tudo isso chamou a atenção do pessoal, dos leitores de quadrinho naquela época. Alguns podem até fazer críticas, né? E existiram muitas críticas, e ainda hoje se faz críticas àquela época, falando, olha, eles não faziam uma anatomia correta dos personagens, os enquadramentos deles eram estranhos, a anatomia deles era desproporcional, havia exageros em determinadas partes do corpo, então houve uma crítica à estética, né? À forma de conceber a arte desses quadrinhos ali da época, não é? Mas eu tenho meu ponto de vista. Os Wildcats, o Spawn, o próprio Youngblood, Cyberforce, não é? Estas obras fizeram tanto sucesso na época porque justamente eram diferentes. Apresentavam uma proposta diferenciada, não é? Para aqueles que de certa forma estudam aí, não é? Já estudaram um pouco sobre teoria de arte, sobre escolas artísticas, sabem muito bem que de um período da arte para o outro, dentro de um período de transição, existe sempre uma ruptura, existem sempre ali a incorporação de novos conceitos. Por exemplo, pessoal, na semana de 1922 de arte moderna no Brasil, não houve ali um choque, não é? Uma escandalização em relação, por exemplo, àquelas novas propostas ali de arte, né? Que os artistas modernistas apresentaram, né? Chocando aquilo que era tradicional, aquilo que era ortodoxo. Da mesma forma, penso eu, que foi muito proposital dos artistas ali da Image Comics, né? Aqueles que migraram da Marvel para a Image Comics, de apresentar algo diferenciado, algo que pudesse chocar, escandalizar, com anatomias ali, muitas vezes desproporcionais, perspectivas, enquadramentos estranhos. Penso eu que tudo isso fez parte de uma motivação para chocar mesmo o público, para chamar a atenção. E deu certo, eles fizeram muito sucesso, ok? Então fica a dica, pessoal. Wildcats é uma obra excelente. Histórias que entretêm, que divertem, ok? Porque muitos podem falar, mas e as histórias? Além dos desenhos, as histórias... Pessoal, quem quer ler uma história complexa, uma história mais rebuscada, não leia quadrinhos, né? Vai ler Dostoiévski, vai ler Tolstói. Não estou dizendo que quadrinhos não possam tratar de temas filosóficos, sociológicos, temas complexos que façam refletir. Podem sim, mas em sua grande maioria, quadrinhos tratam de entretenimento, né? O quadrinho tem a função de divertir, de entreter também. Não é? Eu penso que grande parte das histórias em quadrinhos tem essa intencionalidade. Penso eu que os artistas ali da década de 90, ao criar tais personagens, tais histórias, tinham a grande intenção de gerar entretenimento, divertimento no público. E deu certo. Eu fazia parte do público da época e me diverti muito. Ok? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, deixem o seu like, se inscrevam, por favor, no meu canal. E tchau, tchau, gente.